batismo que nós tivemos foi lá no Jardim Zoológico. Hoje é cercado, né? Hoje é cercado de tela, mas era aberto na época. Então foi... Parque Belo Horizonte ali. Parque Belo Horizonte. Ali não tinha casas. E batizaram-se 3 irmãos. O pastor José das Chagas Lima que fez. Foi o primeiro batismo realizado em Varginha do Brasil para Cristo. Depois, o segundo, nós fizemos aqui no Rio Verde, onde é o Centenário hoje, que não tinha casas, né? Ali era tudo cafezal. Nós fizemos no Rio. Aí já foi o pastor Danilo. Não, aí foi o pastor Nilson. Pastor Nilson? Aí foi o pastor Nilson, foi antes de 1990 que teve esse batismo ali. Foi o segundo batismo do Brasil para Cristo aqui em Varginha, no Rio Verde, que nós fizemos. O pastor Nilson, que estava na direção da igreja, foi ele e meu pai que auxiliou esse batismo, que foi, deve ter sido por volta de 1980 e alguma coisa. Foi antes da aquisição do terreno ali, que a gente ainda estava na Rua Independência. Na Rua Independência, né, Regina? Os meninos do pastor Nilson tocavam violão, né? Pequeno ainda. O Maurílio tocava violão. O Miqueias tocava contrabaixo. Também menino, pequeno. E eu tocava acordeão. Então foi assim que começou a obra, aos pouquinhos, né? Então eu fazia questão de não viajar, nem sair, para dar uma força para estar do lado do pai, né? Porque às vezes a Regina falava, vamos na Assembleia de Deus comigo? Eu falei, não, hoje eu não posso. Porque hoje tem culto na nossa igreja e na Assembleia de Deus tem muitas pessoas. Mas aqui no Brasil para Cristo tem poucos. E eu toco acordeon, então acaba fazendo falta. Porque tem muito poucos irmãos, né? E depois, quando nós mudamos para a Rua Independência, porque ficou pequena a sala do irmão Toninho lá, aí que nós fomos para a Rua Independência. Logo a Rua Independência ficou pequena e aí que nós adquirimos o terreno da Irmã Maria Cândida e construímos esse templo que hoje está ali, né? Que foi aumentado de 3 vezes, né? Quer dizer, a igreja depois aumentou, depois desmanchou e fez a casa pastoral, depois construiu o prédio, né? E aí foi aumentando a obra, né? Então a primeira grande mudança, vamos dizer assim, em que saiu desse aluguel que era e foi para uma coisa que adquiriu o terreno e tudo mais, foi para Justiniano dos Reis. Justiniano dos Reis, 1141. Aí parou de pagar aluguel na Rua Independência, porque na Rua Santo Antônio a gente não pagava aluguel. Morava a gente fazia culto na casa que morava o irmão Toninho, na sala, né? Aí depois passamos a alugar do seu Zé Gomes mesmo, na Rua Independência. Como é que foi esse período de construção, essa etapa de construir do zero depois de adquirir o terreno? Senhor? A gente acredita que naquela época o financeiro era bem difícil, né? Era. E mesmo assim os irmãos, mesmo com poucos irmãos ali, eles eram fiel nos seus dízimos, nas ofertas. Conta um pouquinho dessa época. Eu acredito até que teve irmãos ali que dava até muito mais do que o seu dízimo, a sua oferta e realmente se doou para a obra, né? Para construir o que é hoje. Quando a gente começou, então era poucos dízimos, igual você falou, e oferta, né? Era poucos irmãos. E só que os irmãos ombravam. As crianças
ainda eram pequenos, os meus, o pastor Nilson, ainda eram jovens e adolescentes, então ajudava na carregar tijolo, areia, ajudar a carregar massa, né? E o irmão Thieres da Assembleia de Deus, que foi o pedreiro inicial dessa primeira fase, né? Aí depois já foi entrando dinheiro, irmãos, aí que nós fomos aumentando, aí que arrumou pedreiro, mas mesmo assim os irmãos ajudavam. Os irmãos ajudavam. Mas já tinha um certo valor que entrava mensalmente, né? Na época não tinha pagamento de prebenda para o pastor não ganhava, e com isso aumentou bem o caixa da igreja. Aí que a gente começou a ampliar, né? Construir, ampliar, e é muito bom ressaltar que em 1987, nós abrimos o trabalho em São Gonçalo do Sapucaí, e quem custeava era a igreja de Varginha, custeava lá. Nós alugamos uma casa, começamos a fazer culto, dessa casa passou-se para um galpão do seu Godoy, e o senhor que tinha supermercado lá foi até prefeito da cidade, e depois adquirimos um lote, surgiu um lote lá onde está a igreja hoje. O pastor Dito veio, presbítero na época, veio e falou com os irmãos que foi oferecido para a igreja esse terreno. Era 57 mil milhões que falavam, e a gente não tinha condições de comprar, mas tinha o desejo no coração de comprar. E numa reunião que nós fizemos, eu lembro, o presbítero Mauro, eu, o pastor Nilson, pastor Erasmo, tinha 7 irmãos. E nós oramos e surgiu no coração de comprar esse terreno e de levantar esse dinheiro, que a igreja não tinha em caixa. E nós, entre 7 irmãos, para a glória de Jesus, conseguimos levantar os 57 mil ou milhões que falava, e a Regina foi lá em São Gonçalo do Sapucaí para passar a escritura, em nome da igreja. Não tinha o dinheiro, não tinha dinheiro em caixa, porque nós estamos mexendo com construção aqui e não tinha condições de levantar esse dinheiro extra, né? E nós conseguimos, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, adquirir esse terreno e não parar a construção aqui. Aí depois que nós paramos a construção aqui, aí nós começamos a construir lá. Aí eu levava pedreiro e servente daqui de Varginha, que eram amigos meus, que tinha construído a minha casa aqui, que a gente já tinha um bom conhecimento. Eu levava toda segunda-feira, eu levava o pedreiro e o servente daqui de Varginha, levava cedinho. Na quarta-feira eu dava uma passada por lá para ver se estava precisando de alguma coisa, voltava. Na sexta-feira eu saía daqui às 3 horas e ia lá e trazia os irmãos, trazia os pedreiros, né? Irmãos é palavra profética. E foi assim por quanto tempo? Foi assim até a igreja respaldar 3 andares lá, né, Regina? Cobriu, colocou janela. Colocou janela. Só deu acabamento final, a igreja de lá que foi fazendo depois. Rebocou, depois a igreja de lá, aí deu prosseguimento. Mas os 3 pavimentos, foi um lá embaixo, com 2 salas, depois o do meio, que foi cantina, refeitório, salas de estudo bíblico, e mais o templo em cima, a igreja que fez, a igreja de Varginha. Como ajudamos também a construção da igreja em Pouso Alegre.
Às vezes, final de semana, ia eu, o presbítero Cido, e mais alguns irmãos para trabalhar lá. Eu trabalhava de servente, né, porque eu nunca fui pedreiro, mas servente é fácil, né? Carregar tijolo, uma coisa e outra, né? E fazia isso com muita alegria, né? Fazia com muita alegria, com muita alegria. Depois abrimos um trabalho em Itajubá, né, Regina? Itajubá, Alfenas. Itajubá, Alfenas, que é a igreja de Varginha que custeou. Toda quarta-feira a gente ia à noite em São Gonçalo de Sapucaí. Aí já não estava mexendo, foi antes de começar a mexer com a construção. A Regina pegava os irmãos em casa, passava lá na Café Solúvel, me pegava e a gente ia todas as quartas-feiras para São Gonçalo de Sapucaí, toda sexta-feira para Alfenas. E de Kombi. De Kombi. A Regina passava e pegava. O pessoal até achava engraçado, porque a Regina foi uma das primeiras motoristas de Kombi. Depois veio até motorista de ônibus mulher, né? Mas a Regina que, inclusive quando o pastor Ivanildo chegou em Varginha, na rodoviária, eu tinha ido em Lavras e a Regina que foi, ele ligou a hora que chegou, a Regina que foi buscar ele na rodoviária, ele com a Lucrécia, a Daça e o Felipe. O Felipe tinha 1 ano. Foi em janeiro. Foi no mês de aniversário, o Felipe ia fazer 1 ano, acho que dia 20 de janeiro, né? Que é do mesmo dia do Estevão. Então a diferença deles é 2 anos. Então o Felipe deu os primeiros passos na casa do pastor Nilson. Na casa do pastor Nilson. A Daça já era maiorzinha, brava, geniosa demais. E então a Regina foi para buscá-los na rodoviária. Aí chegou lá, ficou guardando o Anjo Bragança chegar. Aí não conhecia ainda o pastor Ivanildo, não tinha essa facilidade hoje do computador, que você foi conhecendo as pessoas pelo computador. Quando você vai conhecer pessoalmente, pelo menos você já tem ideia como é que é a pessoa, né? E aí chegou lá na rodoviária e ficou guardando o Bragança. Aí como ele disse que estava vindo com a esposa, uma filhinha e um filhinho, aí a Regina, quando viu, já falou assim, pastor Ivanildo? Sim, irmã Regina. Aí vieram, se abraçaram. Aí a Regina convidou eles para entrar no carro, né? Aí o pastor Ivanildo veio com a irmã Lucrécia e os dois. Aí foi caminhando para o lado da Kombi. Aí parece que ele perguntou quem que vai nos levar, né? A Regina falou, sou eu que vou dirigindo. Mas a Kombi? É, eu que vou dirigindo. E a cidade bem acidentada, né? Cheia de morros. E a Regina que veio dirigindo e ele ficou encantado de ver mulher dirigir Kombi, né? Eu nunca tinha visto mulher dirigir Kombi. Preocupado, com medo. E é uma história linda, né? São muitas coisas que às vezes a gente esquece com o passar do tempo, né? O senhor falou aí da irmã